Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma edição do projeto Resolve PET, que foi desenvolvido por alunos do PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras. Nesta edição, estamos contemplando a disciplina de Análise de Alimentos 2, que tem como docente o professor Cleiton. Iremos estudar sobre a atividade 2, que trata da identificação de compostos por cromatografia usando o tempo de retenção de padrões. O tempo de retenção indica o tempo que o analito gastou para ser eluído, ou seja, o tempo gasto para o analito passar pela coluna cromatográfica, desde o injetor até o detector. Nós temos algumas informações iniciais. Foi analisada uma amostra de azeite de oliva extra virgem. Os triacilgliceróis do azeite foram transesterificados, convertendo os ácidos graxos em metilésteres de ácidos graxos, os quais foram analisados por cromatografia gasosa. Uma mistura de vários ésteres metílicos de ácidos graxos foi usada como padrão e analisada nas mesmas condições da amostra. A primeira etapa é analisar a amostra. Pode-se observar vários picos no cromatograma que indicam a presença de ácidos graxos no azeite de oliva, os tempos de retenção em minutos e as áreas de cada pico são. Então, tivemos 4 picos no cromatograma. A gente não tem a ilustração, mas a gente tem a tabela. E aqui a gente tem o tempo de retenção para cada pico e a sua área. E a segunda etapa, a gente vai analisar os padrões, que é uma mistura de padrões contendo vários ésteres metílicos de ácidos graxos foi analisada nas mesmas condições da amostra, resultando no cromatograma abaixo. Então, aqui a gente já tem essa parte visual do cromatograma. Os tempos de retenção em minutos e os nomes dos compostos para cada pico podem ser consultados na tabela. Temos aqui a tabela para cada pico, tem o tempo de retenção e o nome do composto do ácido correspondente. Na terceira etapa, nós vamos identificar os analitos e calcular a proporção de cada um. A identificação de um analito por cromatografia pode ser feita por meio da comparação do seu tempo de retenção com os tempos de retenção dos padrões analisados nas mesmas condições. Se o tempo de retenção do analito coincide com o tempo de retenção de um padrão, o analito é identificado como sendo o composto referente ao padrão. Com base nesse método de comparação, quais ácidos graxos estão presentes na amostra de azeite de oliva? Com base nas áreas dos picos, qual é a proporção, em porcentagem, de cada ácido graxo na amostra de azeite? Bom, vamos responder a primeira pergunta. Para a gente resolver a primeira pergunta, o que nós temos que fazer? Primeiro, a gente tem aqui a tabelinha do nosso cromatograma do azeite de oliva com o tempo de retenção de cada pico. Então, a gente vai comparar o tempo de retenção de cada pico com o tempo de retenção que a gente tem aqui na tabela que foi dada. Então, quanto mais próximo do tempo de retenção, ou até mesmo igual, que seria melhor ainda, né, que é o ideal, aí a gente vai identificar o ácido graxo presente na amostra. Então, o primeiro pico teve um tempo de retenção de 20,80. O mais próximo a ele é 20,80, que é igual, né? E é o ácido mirístico. E o tempo de retenção do pico 2 foi 22,50. O mais próximo a ele foi 22,56. Tem alguns segundos de diferença, mas isso não tem problema. Foi o ácido pentadecanoico. Então, isso a gente tem que fazer para todos os picos. Aqui eu já indiquei quais seriam as respostas. Então, vou passar para frente. Com base nas áreas dos picos, qual é a proporção em porcentagem de cada ácido graxo na amostra de azeite? Então, o que a gente deve fazer aqui? A gente primeiro vai fazer o somatório das áreas. Aqui o somatório deu 1.692,2. Então, esse resultado, o somatório das áreas, equivale a 100%. Então, a gente vai pegar a área, por exemplo, agora
do pico 1, que foi 250,8. Ele vai corresponder a x%. Então, a gente vai calcular essa regra de 3 simples. A gente encontra 14,82% de ácido mirístico na amostra de azeite. Então, essa é a proporção de ácido mirístico em porcentagem na amostra de azeite. A gente deve fazer isso para todos os outros picos. Aqui eu já fiz também. Deixei aqui o resultado para vocês compararem. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida que precisar, pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais ou pelo e-mail. Bons estudos!